mas eu quero ler um texto da carta de Paulo a Timóteo e que tem a ver com o que nós acabamos de fazer de maneira leve, sem as formalidades da religião, mas com a solenidade do Espírito. 1 Timóteo 3. Quando eu chamei aquele primeiro grupo aqui à frente e os tratei como conselheiros ministeriais do caminho, eu estava me referindo numa linguagem bíblica a presbíteros ou a bispos, que significa apenas supervisores. Não tem nada mágico em relação a essas designações. A religião é que fez disso algo mágico, mas o Novo Testamento trata como uma funcionalidade orgânica para facilitação dos processos comunais e relacionais entre os irmãos. Eles não são superiores a ninguém. Os bispos são supervisores. Presbítero significa ancião ou experimentado, alguém que já viveu mais, que sabe um pouco mais, que entendeu um pouco mais no Evangelho para poder socorrer. E diácono significa literalmente garçom. Garçom, diáconos. Se você for lá na Grécia, você vai ser atendido por diáconos em todos os restaurantes. São os garçons. Então, todos os demais que a gente chamou aqui à frente foi para trabalho de garçom, espiritual e ministerial. Então, assim se diz desses dois grupos, dos supervisores e dos garçons. Se alguém aspira a esse serviço de supervisor, de garçom espiritual, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o supervisor, o bispo, o presbítero, o mentor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, no sentido de que não seja dado à embriaguez, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, que não seja avarento, antes generoso, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Também não seja neófito, ou seja, inexperiente na fé, para não suceder que se ensoberbeça, que fique pensando que essa função é coisa grande e fique soberbo, e assim incorra na condenação e no laço do diabo. Pelo contrário, é necessário que o mentor, o bispo, o presbítero, o experimentado, tenha ele o dom que tenha nesse serviço, que ele tenha bom testemunho dos de fora, que aqueles que estão fora da comunidade digam: aquela pessoa é gente boa, é gente séria, é gente honesta de Deus, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, aos garçons ministeriais, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados. É o que a gente vem fazendo há 7 anos. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato ou esse garçonato. Da mesma sorte,
Quanto a mulheres, garçons, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O garçom espiritual seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem esse garçonato espiritual alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está dizendo que quem vive, pratica e serve nesses serviços com desempenho no amor verdadeiro, alcançam para si mesmos justa preeminência, respeitabilidade e muita intrepidez na fé. Quanto mais você dá, quanto mais você serve, mais intrépido na fé você se torna, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir ao Chico que vem agora aqui à frente e com ele todos os irmãos que vão nos ajudar a distribuir os elementos aqui da mesa do Senhor. Todos os que já estão pré-determinados. Obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs amados, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos e tomou o pão. E eles estavam todos reunidos. E Ele partiu o pão e o deu a cada um daqueles discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será entregue, que será partido por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver comido o pão, ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. Assim fazendo, nós, no dia de hoje, nós não estamos mistificando esse pão. Ele é um pão retirado do uso comum. E tampouco estamos magificando esse cálice. Isto é vinho ou suco de uva tirado do uso comum. O que nós estamos é apenas simbolizando algo que tem dimensões infinitamente para além da possibilidade de qualquer que seja a representação. A primeira representação que esse partir do pão e esse servir do cálice nos trazem é aquela afirmada por Jesus: isto é o meu corpo. Tem a ver com a cruz. Tem a ver com o fato de que Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a primeira dimensão tem a ver com aquilo que em fé nós comemos, como Jesus disse, que para ter parte com Ele a gente tem que comer de sua carne, beber do seu sangue. E Ele disse que para que se faça isso é preciso que se coma a sua palavra pela fé, se beba do seu espírito, se receba o seu espírito.
Então, nessa medida, isso transcende a todas as coisas, a qualquer que seja a repetição de qualquer rito, ou elemento, ou solenidade, algo que se existencializa, que tem a ver com a nossa respiração, com a nossa consciência. Essa Eucaristia é minha vida, minha gratidão pela graça que me habita o tempo todo. A segunda dimensão tem a ver com a minha consciência de pertencimento, a reunião da fé, daqueles que confessam a mesma fé em Jesus que eu confesso. De modo que quando eu tomo desse pão, Paulo diz, discerna o corpo. Saiba que nós somos um só corpo, um só pão. De modo que, ao comer deste pão e ao beber deste cálice, nós celebramos o que nos é comum. Nós somos atados espiritualmente, atados na nossa disposição humana de andarmos juntos e andarmos em fé, pela confissão de que nós somos um só pão, de que nós somos um só corpo. E que, portanto, daí decorrem todas as implicações que fazem surgir um terceiro elemento, que Jesus chamou de igreja, chamou de os chamados para fora, os chamados para a Assembleia do Amor. Porque sem essas duas consciências anteriores, não existe igreja possível. Porque igreja tem que ser um lugar do carinho que acolhe, da compaixão que abraça, da solidariedade que divide, da generosidade que compartilha. Tem que ser o lugar da consciência madura que ajuda a consciência menos madura. Tem que ser o lugar onde quem tem dispõe-se a ajudar a quem não tem, quem pode dispõe-se a ajudar a quem não pode. Quem viu indica caminhos para quem ainda não chegou, e faz isso com o coração quebrantado e sem presunção. Porque nós somos um só pão, nós somos um só corpo. Também é o lugar onde todos esperam uns pelos outros, aonde ninguém come com pressa, aonde a gente tem que ter a generosidade de esperar cada um se servir do seu bocado. E eu não me refiro apenas a esperar a distribuição dos pãezinhos. Isso é uma metáfora para significar a nossa paciência em amor por entender as diferenças de tempo uns dos outros. Tem gente que já recebeu, tem gente que ainda está recebendo. Tem gente que está pronta para comer, mas tem que esperar um pouquinho mais. Tem gente que está pronta para beber, mas tem que esperar um pouquinho mais. A gente tem que, em fazendo parte desse corpo, sabendo que nós somos um só pão, desenvolvemos essa consciência de que nem todos estamos no caminho ainda já servidos pela mesma consciência. De modo que a gente deve aprender a acolher aquele que é débil na fé. Aquele que pensa que pode comer de todas as coisas, que não despreze ao outro, que ainda se sente débil na consciência e acha que só pode comer legumes, folhas e beber água. Por outro lado, aquele que ainda se sente débil e acha que só pode comer folha, legumes e beber água, não julgue aquele que acha que pode comer vinho com carne, porque cada um tem o seu Senhor, e o Senhor é o mesmo, e nós não nos julguemos, pois, uns aos outros. Quem tem mais entendimento, todavia, não choque a quem entende menos.
E quem entende menos, entenda logo que você pode não se sentir ainda maduro o suficiente para determinadas coisas, mas não julgue a consciência de ninguém que seja diferente de você em outras dimensões da fé. Além disso, esse partir do pão e esse beber do cálice nos faz comprometidos também em dividirmos os nossos pães e os nossos cálices com os carentes do mundo, da terra, do planeta. Nós estamos aqui não só para nos servirmos uns aos outros, mas para servirmos também aqueles que não querem nada com aquilo que nós fazemos aqui. E estamos aqui na disposição de nos oferecermos gratuitamente em dons, em serviço, em vida, em dinheiro, em bens, em colaboração, em comida, em bebida, em socorro, em agasalho, em carinho, em talentos, em boa vontade, em doação de tempo, em investimento do que a gente possa, do que a gente seja, do que a gente tenha, nas vidas daqueles que não compreenderam ainda nada, mas que precisam de tudo. Isso a gente jamais fará com barganha, jamais fará dizendo: vê o que eu te fiz, agora vem. Faremos porque Jesus nos ensina a servirmos sem barganha, a servirmos por amor, porque assim e somente assim tudo se torna agradável diante de Deus. Do contrário, nada nos aproveitará. E por último, esse é o pão da gratidão. É o pão de quem diz: eu tenho infinitamente mais do que tudo aquilo do que eu pedi ou do que eu pensei, segundo o seu amor e a sua graça e o seu poder que operam em mim, em nome de Jesus. Amém? Esse é o pão da gratidão. Repita comigo: este é o pão da gratidão. Obrigado, Jesus, pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua graça, pelos recursos infinitos que operam em nós, pelo socorro em ocasião oportuna, pela tua misericórdia que se renova todos os dias, que nos faz levantarmos-nos com novas esperanças, perdoados, renovados. Muito obrigado, Jesus, pela bênção de pertencer à consciência do teu corpo. Permite-me agora não apenas aprender a palavra, mas ensinar a palavra, não apenas acolhê-la para mim, mas a distribuí-la para todos. Coloca dentro de mim o poder da gratidão, para que a minha vida seja uma dádiva tua aos meus irmãos, à minha família e ao mundo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Comam do pão com estas consciências em nome de Jesus. Bebam do vinho com estas consciências em cada dimensão desses significados, em nome de Jesus. De modo muito especial, eu e a minha mulher, quero que ela venha até aqui à frente, queremos agradecer a todos vocês. Vocês têm sido uma família
generosa para conosco. Vocês entenderam que eu sou um esquisitão. Muito cheio de amor e de carinho, mas eu vivi entupido de bilhões de pessoas na minha vida, então eu preciso de privacidade. Vocês entenderam isso desde o início. Vocês nunca pediram de mim, além daquilo que desde o início eu disse claramente que eu podia dar, nem da minha mulher. Vocês têm sido carinhosos, têm sido absolutamente reverentes para conosco, de modo que eu sinto a reverência do amor de vocês para conosco, em todas as coisas. Vocês têm feito tudo isso muito fácil para nós. Nós não tivemos angústias aqui entre vocês. As piores dores que os irmãos viveram aqui, a gente viveu as dores de vocês com carinho solidário, mas elas nunca se transformaram em dores ofensivas, porque vocês sempre viveram as suas dores com busca da nossa ajuda e da ajuda daqueles a quem nós indicamos com amor. E todos os agravos que porventura tenham existido na vida pessoal de quem quer que tenha sido aqui, vocês sabem que foram sempre tratados por mim ou pela minha mulher com carinho, com compaixão, com verdade. Quem aqui me conhece sabe que eu não tenho uma língua dobre. É sim, sim, não, não. Alguns aqui foram beijados e beijados e beijados também pela espada que sai da minha boca. Outros pelas espadas, pelos beijos de amor carinhoso. Mas todos foram acolhidos. Ninguém se perdeu. Está todo mundo andando, todo mundo caminhando. E ninguém jamais recebeu um peso além do que podia levar, sem que se oferecesse para carregar junto, com paciência, com carinho e com misericórdia. De modo que eu e minha mulher somos muito gratos por vocês terem nos hospedado no coração de vocês e terem se hospedado dos nossos com tanta facilidade. Que Deus os abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Como aqui de cima, eu e a Adriana também queremos agradecer a Marisa. Eu acho que eu vi a Lucila em algum cantinho ali, ali atrás. Está ali. Eu não sei se a Sandra está aí, eu acho que não. Marisa. Oh, nada, amiga. Ela chegou aqui, quando nós chegamos aqui, ela me descobriu na televisão. Já me conhecia de TV apenas. Foi lá no La Salle atrás de mim, dizendo para a Gina, mulher do Luciano, que eu estava proibido de mudar-me com a minha família para a casa que nós já tínhamos alugado, porque nós tínhamos que morar na casa delas. E aquela casa que vocês visitam é a casa da Marisa e da Lucila, e que se tornou a nossa casa, de verdade. Dá para sentir, né, Marisa? Ela chega lá, ela leva susto, que eu, pastor, olha só isso aqui e tal. Tira até fotografia da própria casa. Para nós tem sido uma honra. E ela dizia assim para mim: o senhor só tem que prometer uma coisa, que o senhor não vai mudar daqui. Eu digo: olha, eu só saio daqui expulso. Eu não sou esse tipo, não. Eu quero ficar para sempre. Em nome de Jesus. E a gente se sente em casa. Em nome de Jesus. Amém. E vocês abençoaram a nossa vida, porque aquele é um cantinho do céu. Virou para nós um paraísinho. E para muita gente aqui também, que chega lá e diz: ai, meu Deus, que lugar gostoso de estar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, amigas.
Vamos ficar em pé? Não, não vamos não. Não Pois vamos não. ficar Podem em pé, sentar então. Tá cansado. Podem sentar. Você quer falar, meu amor? Quero. Olha o microfone aqui, ó. Jesus sabe, Senhor, Tu sabes que meu coração é profundamente grato a Ti, Jesus. Amém. Tu sabes. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu imenso amor, pelo derramar da Tua graça. E obrigado, Senhor, pelo marido que Tu me deste. Agora eu queria agradecer, porque o meu louvor ao Senhor é agradecer a Ele pela saúde do meu marido, pela graça que abunda sobre ele, pelo conhecimento tão profundo que ele tem do coração de Jesus. E porque ele tem realmente abençoado a todos nós. E é difícil uma mulher com 11 anos de casado, às vezes está vendo um programa dele, vocês sabem o que é ser mulher, e ser derrubada de joelho no chão pela palavra. Então não preciso dizer mais nada, ele tem me ensinado. E eu nunca vi um homem que se dedique tanto ao Evangelho quanto ele. E eu queria pedir que vocês o abençoassem agora, porque é por causa de tudo. Então quem tiver amor no coração por esse homem, levanta a sua mão com fé, com misericórdia, com alegria, com gratidão. E agora sim, vamos ficar de pé. Jesus, que o Senhor faça multiplicar esse amor. Amém. Essa compreensão da Tua palavra. Amém. A Tua mansidão. Amém, a Tua Jesus. paz. Amém. A Tua alegria. Amém, Jesus. Que o fruto do Teu Espírito, Senhor, caia sobre ele e derrame sobre nós. Amém, Jesus. Num fluir contínuo de graça. Amém, Jesus. Que esse mundo veja a Tua graça, Senhor, Amém, através da vida dele. Oh, Jesus. Obrigada por todos os anos de casada, Senhor. Oh, Jesus. Obrigada por todos os anos sem ser casada que eu aprendi a palavra através dele. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por esse Espírito que Tu nos deste. Oh, Jesus. Continua a guardá-lo de todo mal. Amém, Jesus. A abençoá-lo cada vez mais. Amém, Jesus. E que esse amor que esses irmãos agora estão derramando sobre ele com sinceridade do coração, Oh, Jesus. seja como aqueles 2 pães Oh, e Jesus. 5 peixinhos, Oh, Jesus amado. e seja multiplicado muito mais do que Oh, pedimos Jesus. ou do que pensamos, segundo o Oh, poder do Jesus. Teu Espírito Oh, Jesus. que opera em nós. Em nome de Jesus. Meu marido, eu te abençoo em nome do Em Pai, nome do Pai. do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Que Jesus amado segure sempre na sua mão. Amém. E te conduza pelo caminho de vida. Aleluia, Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Obrigada, meu amor, Amém. por esses anos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. E que a graça de nosso Deus e nosso Pai, o amor, a alegria, o poder, a esperança, os dons, as virtudes no Espírito Santo sejam com todos nós, em nome de Jesus.